Fala galera, eu de novo aqui, Fábio Broco, para bater um papo sobre o Novembro Azul. Apesar de eu estar de rosa, né? Mês passado a gente falou sobre o Outubro Rosa, mas esse mês aqui é o mês da conscientização sobre câncer de próstata. A gente já bateu um papo com um médico que é bem conhecido aí da comunidade do CrossFit, porque ele fala bastante aí para a galera do CrossFit, mas eu vou também convidar uma médica que faz CrossFit, mas ela é mais na dela, nas redes sociais, né? Mas eu a conheço, é uma amiga minha, pessoal, que, né, cedeu aqui um espaçozinho no meio do feriado. A gente está gravando isso no meio do feriado para poder conscientizá-lo sobre o câncer de próstata. Então, eu vou conversar com a Vanessa Casagrande, tá? Que é médica oncologista clínica do Instituto de Oncologia e Hematologia Hemomed em São Paulo. Vanessa, muito obrigado por ceder um tempinho aí do seu descanso para falar com a gente. Oi, Fábio, é um prazer estar aqui falando com você. Queria agradecer também Sky Hill, parabenizar vocês por essa iniciativa que é tão importante, né, falar sobre a saúde masculina. Saímos do Outubro Rosa, agora começa Novembro Azul, chamar atenção para o câncer de próstata, né, afinal, estão estimados aí mais quase 70 mil casos para esse ano. Nossa. E então é bastante importante a gente quebrar alguns tabus, que o nosso bate-papo aqui possa combater um pouquinho o preconceito, a desinformação, informar também não só o homem, mas eu acho que é importante informar a mulher, a esposa, a filha, né, para levar informação para as pessoas às vezes, que não têm acesso. A gente está num país que para uma simples consulta é tão difícil, né? Então acho que é bastante importante informar. Acho que isso que é bacana. Então, obrigada. Nossa, incrível. Acho que você botou num ponto certo, porque às vezes a gente pensa, não é comigo. A nossa intenção é justamente conseguir fazer essa rede, né, de informação. Então, você que está aqui assistindo, já manda aí para o seu pai, para o seu tio, para o seu primo, para quem você conheça, né? A gente vai falar aqui algumas características, algumas pessoas que são alvo, para poder fazer um exame, né? Porque, doutora, acho que a palavra de ordem é prevenção. Existe tratamento, mas o melhor é prevenir, não é? Sim, acho que falando em prevenção de câncer de próstata, a gente está falando de prevenção de câncer de uma forma geral, né? Então, não tem uma fórmula mágica. Eu acho que é pensar em mudanças de estilo de vida, pensar em não fumar, né? Não tabagismo. A gente está aqui falando para uma comunidade que pensa em saúde, que pratica atividade física, mas infelizmente isso ainda não é a realidade da maioria das pessoas. Então, acho que a melhor estratégia de prevenção é consistência em mudança de estilo de vida, né? Uma alimentação saudável. Acho que é isso que pode evitar essa doença ou ajudar a evitar essa doença e salvar vidas, né? Eu acho que é isso que salva não só em relação ao câncer, mas a vários outros tipos de doença, né? Perfeito. Quando a gente fala especificamente do câncer de próstata, né, quem é o público que a gente procura, né? Assim, quem é a pessoa que tem que, nossa, eu acho que eu tenho que fazer um exame, eu acho que, ou quem eu cutuco quem? Meu pai, meu tio? Existe um perfil traçado para a gente, né, poder saber? Sim, acho que quando a gente fala em câncer de próstata, quem é o paciente, acho que é importante a gente colocar que mais comumente essa doença acomete os pacientes acima dos 50 anos, né? Tem aí um pico de incidência em torno dos 65 anos, mas abaixo dos 50 ela também existe, mas é uma condição mais rara, né? É mais associada a algumas síndromes hereditárias, mas a gente vai perceber isso na história familiar do paciente. Então, quando a gente fala em rastreamento de câncer de próstata, quando eu devo começar a fazer meus exames, a gente preconiza acima dos 50 anos, a partir dos 50 anos, né? A partir dos 50. Exatamente. O paciente pode marcar sua consulta com o urologista, mas ele pode começar essa consulta com o seu clínico geral ou qualquer especialidade clínica que ele já tenha acompanhamento, né, para começar esse rastreamento. Sim, eu bati um papo com o Dr. Rodrigo Jasvic, que é cardiologista. Ele disse que é muito, como o homem tem uma certa resistência a fazer exames e tal, não é comum o homem procurar, como a mulher faz na sua saúde, né? A menina, desde cedo, ela é induzida pela própria família procurar um ginecologista, né? Fazer um acompanhamento. E aí ele me disse que, como cardiologista, é muito comum homens mais velhos procurarem o cardiologista para fazer um check-up. Vou fazer um check-up, aí ele vai lá e coloca o examezinho de sangue, que é o PCA. Então, é uma coisa muito interessante a gente frisar novamente que um exame de sangue já é um início para a gente saber se tem alguma coisa de errado, né?
Não, e o clínico, como a gente falou, muitas vezes o paciente ele já acompanha, ele já tem até uma intimidade maior com essa especialidade que já acompanha por algum outro motivo. Então, o papel do clínico, o cardiologista ou uma outra especialidade clínica ou clínico geral, ele tem um papel importante em orientar esse paciente. Olha, a gente vai começar aqui esse rastreamento, mas é importante algumas uma outra orientação. Então, como você falou, o rastreamento ele é feito através de um exame de sangue chamado PSA, é um exame de sangue simples, né? Tem cobertura tanto no convênio quanto no SUS, você consegue fazer esse exame. E sempre fica uma pergunta assim, além do PSA, a gente também faz o exame físico do toque retal. E eu acho que está aí o maior preconceito em buscar esse rastreamento. Então, as pessoas sempre perguntam muito assim, eu posso fazer só o PSA e aí eu não preciso fazer o exame de toque retal? Infelizmente, só o PSA ele não é suficiente. É lógico que ele vai detectar muita coisa, mas ele sozinho ainda não é suficiente para fazer uma detecção precoce, que é o maior objetivo do rastreamento, né? A gente detectar a doença na forma precoce, que é na forma inicial, né? E é isso que vai ter o maior impacto em salvar a vida do paciente, que é a maior chance de cura nessa fase. Então, o PSA, por que sozinho ele não consegue ser suficiente para a detecção precoce? Porque o PSA, em muitos tumores, ele não aumenta ou ele demora a aumentar. E muitas condições que não têm a ver com câncer, ele pode estar aumentado e o paciente não ter câncer, como uma prostatite, uma simples infecção urinária, um aumento da próstata benigno, que acontece muito com o passar da idade. Então, não dá para esperar só o PSA alterar ou não alterar para a gente pensar em câncer de próstata. Então, eu preciso do PSA, mas eu tenho que complementar com toque retal para aumentar essa detecção precoce. Entendi. É um combinado. O PSA ele já é um indicativo, mas existe alguma falha. Pode existir uma falha, então ele não é um exame que vai te trazer a conclusão, né? O diagnóstico, né? Então, tem que combinar. Uma coisa que é interessante, né? Eu estava conversando com meu pai agora há pouco sobre isso, porque ele está aqui, é feriado, né? Ele chegou aqui em casa agora há pouco, falando com ele, eu vou gravar aqui e tal. E eu fiz com ele, não, eu fiz. Aí ele falou, não, eu fiz esse exame e tal. Aí agora me veio essa dúvida, que pode ter já gente que faz, que se preocupa, não, eu vou fazer o exame e tal. Mas existe um intervalo de quanto em quanto tempo? Porque assim, tem 50, você falou, a incidência é maior com 60 e poucos anos, né? Fiz com 50 anos aqui, não deu nada. Quando que deve se repetir? Esse exame é um exame anual, como é o de mama? Como é que é? Como é que deve ser o cuidado dessa geração aí 50 a mais? O exame ele deve ser feito anualmente. Então, uma vez por ano, você passa em consulta, você faz o seu exame do PSA de sangue e o toque retal. Repete uma vez por ano. Beleza. E o toque retal, acho que como é a parte onde mais os pacientes têm preconceito, é importante dizer assim, leva segundos o exame, é feito no consultório, muito rápido, o médico tem muito respeito em fazer esse exame com sigilo, então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que informar, né, o paciente. Não é algo super complicado, é uma coisa super rápida que você vai fazer uma vez por ano. E é o que vai ajudar a ter muito impacto nessa detecção precoce. Pois é, o toque, então, nada tem a ver com colonoscopia, né? Que o povo que tem que sedar, é uma coisa rápida que se faz ali no próprio consultório. Durante a consulta. Isso. Durante a consulta, então é extremamente simples, né? Lógico, não é o que a gente confortável gostaria, exato, mas uma vez por ano é importante. Uma outra coisa que eu acho que é sempre importante lembrar, esse rastreamento ele tem que começar antes do paciente ter qualquer sintoma, né? Então, assim, o paciente está bem, o paciente está passando por uma consulta de rotina e ele vai fazer o rastreamento. Não esperar ter sintoma, não esperar ter qualquer tipo de sintoma para buscar esse exame, né? O importante é que ele seja feito quando está tudo bem, não tenho nada, né? E aí vou só fazer meu exame de rotina e não ficar esperando ter algum sintoma para buscar fazer o exame, né? Falando em sintoma, apresenta algum sintoma? Quais são os sintomas que as pessoas podem, assim, tentar, né? Tipo, agora tá aparecendo isso, então dá uma pesquisada, como é que é? O mais comum é a dificuldade para urinar, né? Ou pelo aumento da próstata, ou por conta do câncer, você pode passar a ter dificuldade para urinar, ou começar a fazer esforço a urinar, ter que fazer um esforço para fazer xixi, ou você perceber que de repente não está esvaziando completamente a bexiga, você está vendo ali que fica gotejando a urina, né? Você tem a sensação de que sempre tem urina. Dor também pode acontecer para urinar. Sangue na urina pode acontecer também. Às vezes, casos mais avançados, você pode chegar a ter dor no pé da barriga, às vezes até dor para evacuar.
Então, são sintomas mais relacionados à parte urinária. São os mais Perfeito. comuns, né? São os mais comuns, né, gente? Então, fica atento aí ao vovô, ao titio. Eu fiz essas perguntas pro meu pai. Eu estava lavando a louça, falei, então, pai, porque eu conversei, fiquei sabendo, ele, não, tá ótimo e tal, isso aqui, mas vou saber se ele já fez esse ano esse exame. Vou atrás dele, tá vendo, gente? É um exame anual. E sobre essa situação do toque retal, galera, é porque a gente entende, né, que tipo, nossa, vou lá pro médico fazer isso e tal. É o que ela falou, é a formação profissional. Ele faz isso durante muito tempo, ele faz isso com várias pessoas, né? Então, assim, a gente tem essa relação porque é o nosso corpo, né? Mas o médico vê corpo o tempo inteiro, né? Ele tá ali, é um local que, né, ele trabalha, ele tá ali para trabalhar. Então, assim, eu acho que esse preconceito tem que acabar porque, né, é a sua saúde. A gente está falando aqui de saúde, né? Acho que ninguém quer desenvolver um câncer, né? Ninguém quer ter um problema de câncer, lembrando que é tratável, né? Se você tiver câncer, a gente vai falar já sobre isso, né? Sim. Mas se você conseguir, né, iniciar e fazer o exame preventivo, melhor, porque, né, doutora, eu acho que se você descobre, porque assim, o exame não vai evitar que a doença apareça, não é? Exato. Não é, só vai, a questão de fazer o exame é descobrir bem no início, porque Exato. No início a resposta de tratamento é melhor. E você, como oncologista, eu sei que quem faz o tratamento geralmente vai ser o próprio urologista, cirurgião e tal, mas você, como médica, né, que trata de câncer, né, então você pode bater um papo sobre isso. Qualquer tipo de câncer, acho que você encontrar no início, o tratamento, a resposta ao tratamento é melhor, não é? Não, sem dúvida. Até porque também, assim, muitos pacientes que às vezes não acompanham e tratam com o oncologista, não o câncer de próstata, ele pode ser orientado pelo oncologista também fazer o rastreamento, né? Então, eu acho que a detecção precoce da doença... Então, assim, você viveu, você está fazendo seu rastreamento, e aí vem a suspeita do câncer de próstata, a gente complementa com outros exames e tudo mais, a gente pede a biópsia, que é a forma de diagnosticar a doença, né? Então, você, através de uma agulha, você tira alguns fragmentos da próstata e manda para análise e avalia se o paciente tem o câncer de próstata ou não. E aí, ele vai ser encaminhado, geralmente é nessa fase que ele é encaminhado para o oncologista, né? O urologista... Ele opera também, ele faz a cirurgia da próstata, mas aí, para o acompanhamento e tratamento, ele também é encaminhado a um oncologista clínico para ser avaliado. Entendi. E agora falando um pouco do tratamento, né, da parte oncológica mesmo, a pessoa descobriu, infelizmente, está com câncer de próstata. Quais são? É radioterapia, quimioterapia? Porque existem várias coisas, né? Como é que é? Eu acho que às vezes é retirada, né? Eu vou colocar de uma forma mais geral, assim, porque isso é lógico que isso é individualizado caso a caso, né? Então, você teve o diagnóstico de câncer de próstata, a gente estratifica o paciente, o risco dele morrer por aquela doença, daquela doença ser avançada ou avançar, e o risco dele morrer por aquela doença, né? Então, a gente classifica em baixo risco, risco intermediário, e aí existem várias modalidades de tratamento, né? Isso estou dizendo para o câncer de próstata que foi diagnosticado localizado, ele só está na próstata. Então, desde cirurgia, radioterapia, ou casos um pouquinho mais avançados, a gente pensa, que a gente fala em castração química, que é o bloqueio da testosterona, também é uma modalidade de tratamento, em muitos casos. E existem casos de muito baixo risco que a gente pode até simplesmente acompanhar só o paciente. Só acompanhar e não precisar fazer nenhum tipo de tratamento. Até o paciente que já é diagnosticado ou que evolui para uma doença mais avançada, que é quando a doença já saiu da próstata, né, e o lugar mais comum é a doença ir para os ossos, e aí sim a gente tem outras modalidades de tratamento, radioterapia, quimioterapia, algumas outras medicações que vão ser individualizadas ali de acordo com o estágio da doença. Perfeito. Né? Então, né, cada caso é um caso, a gente sempre fala isso, né, cada paciente é um paciente, mas enfim, existem várias formas, né, de tratamento dependendo, mas é aquilo, né, detectando antes, melhor, né. Olha, então, assim, acho que um ponto interessante aí que você disse, né? Vamos recapitular para a galera aí, porque a gente quer atingir o máximo de pessoas, né? Quem não tem plano de saúde, não tem carteirinha, né? Ela já deixou claro aqui que o exame do PSA você consegue fazer na rede pública, né? Então, você pode ir no seu clínico aí da rede pública, né? Conversar, provavelmente se você tem algum acompanhamento, ele já vai te passar todos esses exames aí, então é muito importante. E o que a doutora Vanessa falou aqui é importante também para as mulheres, né? Você que é mãe, filha, prima, né? Tentar conscientizar. Existe alguma maneira, você acha, doutora, você, na sua experiência, do como né, se aproximar? Às vezes é mandando um vídeo, né? Aproveita, manda esse vídeo. Tanto que a gente grava um vídeo tanto com você quanto com o doutor Rodrigo, porque o homem, às vezes, é tão cabeça dura que ele tem que ouvir o outro homem. É uma coisa assim que não precisava, né? Mas, enfim, é muito doido isso, né? Essa questão desse preconceito que tem que acabar. Mas fala aí da sua experiência, como que você acha que quem quer
chegar no vovô, no titio, no primo? Como é que a gente leva essa informação? Você tem alguma ideia? Eu acho que o ser humano sempre é mais fácil você mostrando o lado ruim, às vezes, né? Então, eu acho que você colocar que um exame que leva segundos e que você faz uma vez por ano é muito melhor do que você viver problemas pelo câncer de próstata, disfunção sexual, ou pela doença, ou pela cirurgia, ou pela radioterapia, ou porque você teve que bloquear, castrar aquele paciente com remédio, né? Então, você colocar que o impacto em qualidade de vida vai ser bastante importante, né? Em contrapartida, o exame é super rápido, leva segundos. Então, acho que você colocar esse ponto de vista, né? A gente vê o impacto em qualidade de vida, ele é tão importante, assim, o paciente vive incontinência urinária, ou seja, às vezes tem que sair de casa com fralda, porque começa a perder urina por conta do tratamento, né? Então, acho que pegar sempre pelo lado de que, poxa, se você pensar em prevenção, se você fizer esse rastreamento, você diminui muito o risco de viver tudo isso, né? Então, de uma forma bastante simples, né? Então, acho que você levantar a bola para o paciente de colocar o quanto simples pode ser e não viver a repercussão na qualidade de vida dele, eu acho que talvez em alguns pacientes você consegue sensibilizar, né? Eu acho que escolhas, é lógico, né? Até a doença avançada, poxa vida, o paciente com doença metastática viver dor óssea, né? Fadiga, eu acho que o impacto pode ser diminuído, né? Como você falou, assim, a gente não está dizendo que aqui que ele pode não ter o câncer, ele pode ter, mas quando a gente consegue detectar cedo, o impacto, com certeza, em qualidade é muito menor, né? Não é nem isso, assim. Tem a questão da mortalidade também, que é bastante alta, mas nem pensando só o impacto nisso em qualidade de vida. A gente está vivendo mais, né? A gente está envelhecendo, então, cada vez mais, até mais tarde. Então, acho que pensar em não só envelhecer, mas envelhecer bem também é um ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Então, tentar impactar. Eu sempre acho que tentar impactar o paciente, mostrando para ele o quanto ruim pode ser e o quanto ele pode evitar de maneira simples a doença, eu acho que sempre é uma forma que eu utilizo e que eu acho que é bacana de usar para sensibilizar as pessoas. Perfeito. Então, ó, você já pegou a dica, já mostra, né? Bate um papo ali com ele, dá uma pesquisada, mostra esse vídeo, né? Porque realmente a gente faz essa campanha para poder conscientizar, porque infelizmente esse é um preconceito que é muito latente, né? E isso é o que ela falou, né? Pode prejudicar todo um tratamento, uma coisa que não precisava chegar nesse ponto. Então, a ideia da Sky Hill que foi excelente, junto comigo, né? Eu falei, gente, vamos gravar vídeo sim, vamos conversar, e eu propus os nomes, justamente para a gente trazer, né? Essa informação, porque por uma besteira de segundos, uma galera aí pode estar sofrendo, né? Uma coisa que não precisava sofrer. Olha, eu acho que isso foi bastante esclarecedor, né? Eu sempre falo para ela, né, como é minha amiga, eu falo, a gente nunca espera precisar de você, porque ela mas ainda bem que existe um médico oncologista, porque infelizmente a doença existe, né? Agora falando de um câncer de uma maneira geral, ele existe, e eu brinco com ela, né, no particular, vou pedir para ela repetir, que eu falo assim, agora falando do geral, que eu falo assim, mas Vanessa, pelo amor, não é de câncer, o câncer é um negócio tão... Como é que faz para não ter? Aí eles têm umas regrinhas. Quais são as regrinhas, Vanessa, para a gente não ter... 10 regrinhas, mas uma eu vou mudar, tá? Então, são 8 itens. Não fume, pratique atividade física e tenha uma alimentação saudável, e o resto fica por conta da genética, né? Tipo, não fume, não fume, não fume, não fume. Tem a prática de atividade física. Uma boa genética. E uma boa genética. Então, se você tem histórico na família... genética é como se alguém tivesse genética ruim, né? Pelo amor de Deus. Mas tipo, uma genética que tem uma genética que não tem essa... Então, assim, você que tem... Aí eu queria trazer isso por causa da genética, porque então esse é um caso, né? Se você tem na família já casos históricos de câncer de próstata, então... Né, vem familiar, você então dá uma pesquisada, vigia aí a galera e informe-se. Doutora, eu quero agradecer muito por você ter tirado um tempinho, né? A gente está gravando num domingo, no meio do feriado. Obrigado aí pelo seu trabalho, obrigado aí, né, pela sua disponibilidade. Doutora Vanessa, então, né, ela atende lá, são vários lugares, né, assim, que você atende, né? Você atende em alguns hospitais dessa rede, né? Em Santo André, São Paulo, né? Onde é que é mesmo? No ABC, ABC em São Paulo. Isso aí. Então, é o pessoal da Hemomed, que ela atende lá.
né? Brigadão. Então tem aqui as redes, né? A doutora Vanessa não tem um perfil né, ela é perfil pessoal, mas ela cedeu aqui espaço, é uma médica do nosso time aqui, porque ela faz crossfit, ela treina, né? Ela é envolvida com isso daí, ela, filha dela e tal. Então, muito obrigado. Vou deixar aqui, se você quiser deixar alguma mensagem, tá? Muito obrigado e até uma próxima. Obrigada a você, parabéns novamente para a Skyhill e vocês por a iniciativa. E combate à desinformação, acho que é isso que vai salvar vidas. Obrigada mesmo. É isso aí. É um prazer. Obrigado. Valeu, gente. Tchau.